Bom, boa tarde, pessoal. 14h30, passando um pouquinho, né? Vamos começar aí a nossa live. Fiz um roteirinho aqui para lembrar de tudo que eu preciso falar e bastante coisa, espero que não demore muito. Então, chegamos à nossa segunda semana de atividades e eu achei importante vir aqui para a gente dar uma recapitulada no que foi feito, explicar algumas dúvidas e aparar aí algumas arestas para a gente continuar essa semana e dando prosseguimento aí para as nossas atividades, tá bom? Então, na semana passada, nós trabalhamos os sons das letras através de cartões, né? Cartões como esse aqui, ó. Abelha, zebra, folha, tá? Lembrando que a gente trabalhou o som, né? Então, nós que somos leitores, a gente sabe que a zebra começa com Z, mas isso não foi dito. A gente pediu somente para a criança isolar o som inicial, né? Então, ó, eu anotei aqui, no primeiro dia a gente trabalhou o som da letra A e o som da letra I. Então, abelha, abelha, iglu, iglu, tá? Segundo dia, nós trabalhamos o som da letra Z e o som da letra B. Aqui, a gente já teve a primeira percepção de que algumas letras a gente consegue estender o som. Então, por exemplo, zebra, zebra, a gente consegue estender o som do Z. Já o som do B, por exemplo, a gente não consegue estender, então a gente fica assim, b, baleia, b, baleia, tá? Pode ser que em algumas crianças aí já saibam as letras. Então a criança vai falar assim, é B, começa com B. Aí você vai falar, isso mesmo, B, B. O B tem som de B, B, tá? Então assim, tenta desviar o foco do nome da letra e colocar o foco no som, tá? Terceiro dia, nós trabalhamos o F e o M. Então, folha, folha, morango, morango, tá? É importante esse exercício aqui porque às vezes ele é diagnóstico. Então eu já tive aluno, por exemplo, que estava com uma grande dificuldade de leitura, né, na fase de aprendizagem, de alfabetização, e eu percebi através desse tipo de exercício aqui que ele, por exemplo, não sabia pronunciar o som do F. Então eu ficava tentando ensinar para ele que o som da letra F, mas ele não sabia fazer o som. Então ele não ia conseguir ler mesmo, porque ele não conseguia isolar o F e o V, por exemplo, tá? Depois a gente trabalhou o P e o L. Então, palhaço, leão, tá? Aí já começou a complicar a guerra, né? O L já é um pouquinho mais difícil. No quinto dia, a gente trabalhou o V, vovô, vovô. E o N, nariz, nariz. No sexto dia, eu sugeri que vocês fizessem uma revisão. Então, juntar todos os cartões e trabalhar junto, né, com a criança. Mas na hora de trabalhar todos juntos, o que eu pedi para fazer? Não colocar no mesmo momento, na mesma hora ali que está jogando com a criança, não colocar o V e o F, por exemplo. Aqui eu vou mostrar, vai sair ao contrário, tá? O F, por causa da câmera. E o V. Por quê? Porque são letras que se confundem. Então, o som do F
e do V, ele é parecido. A diferença mesmo é a força, digamos assim, que a criança vai colocar na pronúncia. Então, ó, e o F é tá? Então, para a gente é mais óbvio, mas para a criança que está começando a percepção sonora é difícil. Então, a gente vai chegar no momento que a gente vai colocar essas duas letrinhas juntas exatamente para ela fazer esse treino, mas esse momento não é agora, porque agora a gente ainda está no começo, tá? Então, eu pedi para tirar essas, não colocar junto. Quando tiver o V, você trabalha o V junto com as outras letras. Quando tiver o F, você tira o V e trabalha só com o F junto com as outras letras. Mesma coisa eu pedi para fazer em relação ao M e ao N, porque eles também se confundem. Então, assim, m e o n. Para a criança, isso pode soar mais difícil de diferenciar uma da outra. Então, nesse primeiro momento, essas letras que se confundem, a gente separar, tá? Então, isso foi no sexto dia que eu pedi para fazer a revisão. No material que eu mandei hoje, a gente vai trabalhar as letras E e a letra S. Então, elefante, elefante. E o S é sapo, sapo, tá? Ressaltando mais uma vez, é importante que você enfatize com a criança na hora de apresentar o material o som da letra e não o nome da letra. Então, não vá cair no erro de que é muito comum e é o que a gente mais tem automatizado, que é de fazer assim, elefante, letra E, tá? Não faça isso. O importante aqui não é o nome da letra, é o som. Sapo, S de sapo, não fala a letra, fala o som, tá? Para a criança treinar aí o ouvido. Bom, Tony, mas você vai ficar falando de som e aí, a letra? Porque quando a gente fala assim, alfabetização, o que vocês iam, quando eu falei alfabetização, o que vocês pensaram a primeira vez? Bom, a Tony vai começar com as letras. E aí, de repente, a Tony não começa com as letras. Por quê? É claro que na hora de ler, a criança vai. O que vai apontar para ela, o que ela deve ler, é o nome da letra, o nome e o formato, né? Ela vai reconhecer a letra A e vai ler a letra A. Então, assim, o que ela vai ler, ela vai decodificar essa imagem aqui. Só que você concorda comigo que o que ela lê não é o nome da letra, é o seu som? Então, em alguns casos, o que ela vai ler coincide com o nome da letra. Então, a letra A, o nome dela é A e o som, ou a voz dela, como a gente costuma falar com as crianças, é A. Então coincidiu. Se eu falei o nome e o som é igual. Agora, quando eu mostro para a criança a letra V, V é o nome dela, mas o som dela, que a criança vai ler, não é V, é V, V. Então, o que vai acontecer? Você, de repente, apresenta para a criança a sílaba vá, ou então ela está lendo uma palavra que começa com vá, aí ela não vai ler, aí ela só sabe os nomes das letras. Então, que V mais A não é vá, V mais A é VA. Então, isso também é uma grande dificuldade que as crianças apresentam, porque elas sabem os nomes e na hora de ler, você quer que a criança automaticamente leia vá. Não, mas V mais A não é vá, é VA. Então, a gente vai apresentar os sinais gráficos para a criança, mas a gente vai apresentá-los preenchidos dos seus sons. É por isso que antes a gente está trabalhando bastante o ouvir e o falar, tá? Vou falar isso 1000 vezes, vocês não vão aguentar mais me ouvir falando isso. Bom, do que a gente fez até agora, eu preciso destacar algumas coisas aqui. Bom, primeiro, nós trabalhamos até agora o som das letras no início das palavras, tá? Então, zebra, eu estou trabalhando a letra Z no início da palavra. Folha, eu estou trabalhando a letra F no início da palavra, tá? A gente vai perceber que existem letras que
no meio da palavra, o som dela é diferente, que é o caso, por exemplo, da letra S. A letra S, no início da palavra, ela tem som de